Quando a gente fala sobre uma decisão de hoje do Supremo, o STF decidiu nessa quinta-feira que bancos podem tomar os imóveis de devedores sem precisar de uma ação judicial. Na prática, essa medida permite a execução de dívidas de financiamentos imobiliários que tenham o imóvel como garantia. Para a gente entender melhor esta ação, a gente conversa agora com o advogado Vitor Fernandes Tcher de Souza, que é especialista em direito processual civil e contratos. Tudo bem, doutor? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Boa noite. Tudo bem, Tiago? Boa noite. Um privilégio uma vez mais conversar com vocês. Eu que agradeço. Doutor, na prática, o que isso vai mudar com essa decisão do Supremo? Porque, no caso, são os imóveis dados como garantia. Muitas vezes, parte desses imóveis, né? A pessoa às vezes precisa de um financiamento e dá alguma parte do imóvel como garantia para conseguir esse financiamento. Isso vai se dar como na prática a partir de agora com essa decisão do Supremo? Perfeito, Tiago. Essa é uma decisão bastante importante de um tema que já andava travado desde 97 e, por consequência, isso reverberava diretamente na questão do crédito para financiamento imobiliário, né? Precificando-o de forma mais cara, inevitavelmente. Isso porque as instituições financeiras, tomando um risco maior, consequentemente, passam com isso a aumentar os juros, né, e dificultar a concessão de crédito. Essa decisão, apesar de trazer aí algumas teses que defendem que há contradições constitucionais, ela é importante porque ela fomenta e traz mais garantias a esse mercado como um todo, né? A alienação fiduciária, ela é uma forma de amarrar aquele bem que se busca, para o qual se busca o financiamento, como garantia do pagamento desse financiamento, ou seja, que o pagador efetivamente vá honrar com a instituição financeira ou com aquele banco aquela tomada de empréstimo. Essa decisão que tem efeito erga omnes, ou seja, de repercussão geral e que passa, então, a modelar todas as decisões subsequentes que versam sobre o mesmo tema, ela, então, baliza isso e viabiliza com que as instituições financeiras possam executar essa amarra, essa alienação, essa garantia, no caso do devedor deixar de honrar com a sua dívida, deixar de pagar. Como eu disse, há teses que dizem que isso esbarram na dignidade da pessoa humana por conta da vulnerabilidade que isso gera numa situação tão específica e delicada que é a moradia. Contudo, isso dentro de uma contextualização capitalista que defende também a propriedade privada no seio da sua formatação constitucional, ela é positiva, porque ela, de alguma forma, regula melhor para aquele que é o bom pagador, né? Então, isso não necessariamente culmina naquele que deixar de pagar uma parcela ou outra simplesmente vai ficar à deriva e ter tomado seu imóvel. Não significa isso. Significa que também essa execução vai seguir um rito, mas um rito um pouco mais simplificado do que a judicialização. Isso também desonera o poder judiciário e faz com que esse fluxo de garantia seja mais efetivo para a instituição financeira. E sendo mais efetivo em converter isso em crédito, caso aquele que é devedor deixe de pagar, melhores condições são ofertadas para o mercado. E esse mercado imobiliário passa, então, a ser fomentado de forma mais saudável. Então, por esse ponto de vista, isso corrobora para essa situação constitucional de dignidade da pessoa humana para gerar com isso possibilidade de acesso à moradia para todos. Pois é, doutor, isso que eu ia perguntar para o senhor. Se o mercado pode acabar sendo beneficiado, porque aí os bancos ofereceriam juros menores, mas é preciso pensar também do lado do próprio consumidor, do próprio comprador de um imóvel e que depois lá na frente precisa de dinheiro e acaba fazendo um negócio como esse. Eu pergunto, assim que a pessoa está inadimplente, quais são os prazos para que ela quite esse valor? Se ela não conseguir quitar, o que vai acontecer? O senhor acha que, obviamente, é uma questão de medo. As pessoas temem perder o imóvel. Claro, e de forma bastante prudente. Mas eu não veria isso como um alarde.
por mais que isso seja uma situação aparentemente delicada, as pessoas devem ver isso com um olhar positivo, porque isso vai justamente fazer as instituições financeiras andarem à contramão de práticas hoje em dia que infelizmente são comuns, que é a questão da capitalização de juros, do anatocismo, que são questões que oneram aquelas parcelas. Então, é para que sim, nessa primeira etapa da sua pergunta, que as instituições financeiras fomentem e devolvam isso para o mercado de uma forma positiva, com melhores taxas. Em contrapartida, aquele que se encontra eventualmente em situação de vulnerabilidade e vai se configurar como devedor, não deve temer isso como uma situação, uma possibilidade de perda imediata, até o imóvel chegar efetivamente a ser convertido de volta para o banco, uma vez que essa configuração de alienação fiduciária faz com que, na prática, o proprietário até a quitação seja de fato o banco, mas a posse é daquele que obteve o financiamento, que está pagando aquele financiamento. O deixar de pagar temporariamente esse financiamento não vai culminar, não vai ressoar diretamente ou imediatamente na tomada da posse do seu imóvel. Há um procedimento até chegar nesse ponto. O avanço da dívida, né, e o tamanho da dívida vai ter que ser muito alto para chegar nesse ponto, né? E não é porque esse procedimento não é judicializado que ele não é amparado pelo judiciário, né? Isso passa por um crivo de uma execução extrajudicial, que é um procedimento formatado por lei, né, que vai correr por um cartório, que tem prerrogativas concedidas pelo próprio Tribunal de Justiça. Então, não é um procedimento mais temerário do que a judicialização. Ao contrário, ele é um procedimento tão burocrático quanto, e ele perde um elemento que é a subjetividade, né? A subjetividade que existe na decisão do juiz, daquele que toma a decisão, ele muitas das vezes deixa também aquele que é devedor de forma vulnerável, até mais, às vezes, do que ele merece de fato. O cartório vai fazer uma análise muito mais documental, muito mais burocrática, e isso também não faz com que o devedor que esteja numa situação avançada ali de dívida e com medo de tomar o seu imóvel, não possa também recorrer ao judiciário se entender que está havendo algum tipo de oneração excessiva, ou de vulnerabilidade, ou de coação, ou de imposição que efetivamente esteja ferindo alguma lei ou a Constituição Nacional. Doutor, eu vou além. Será que para o banco também não há o interesse de tentar renegociar essa dívida com o próprio proprietário? Porque imagine que, vamos supor, uma dívida de 100 mil reais, 200 mil reais, sei lá, chutando um valor aqui. Para o banco é interessante, se renegocia, estica a dívida, os juros são mais constantes e para o banco talvez seja interessante? Muito, Thiago, e essa é uma observação muito importante e interessante da sua parte, porque isso na prática é o que acontece e tende a acontecer ainda mais. Isso deve gerar ainda mais possibilidades e alternativas de composição, ou seja, de tratativas de acordo quando há essas divergências ou essas dívidas de forma avançada. Isso porque, em última linha, não interessa para o banco o imóvel em si, porque esse imóvel pode vir carregado de outros ônus, né? E às vezes ele não é suficiente para saldar aquela dívida por conta dos outros ônus que ele carrega. Ônus de impostos, ônus de condomínio, e depois o banco, a última linha do negócio do banco não é comercialização de imóveis, né? Então a gente vê que na prática o que acontece hoje é isso. Mesmo dentro dos procedimentos judicializados, não é incomum a gente ver os bancos tomarem a posse de determinados imóveis e esses imóveis terminarem abandonados, não comercializados, e acumulando ainda mais dívidas de ordem tributária, condominial. Então, esse movimento, ele tende sim a incentivar do lado do consumidor menos dívida, e do lado do banco, mais incentivo para a composição, porque passa a ter seu crédito melhor garantido. Isso fomenta o mercado e deve gerar uma reverberação também de uma baixa da taxa de juros.
Perfeito. Doutor, eu chamo agora o Nelson Kobayashi para fazer uma pergunta para o senhor, de operador do direito para operador do direito. Doutor Vitor, muito boa noite, um prazer falar contigo. Doutor Vitor, essa aparentemente uma medida que vem na linha do que nós temos visto aí, uma crescente da desjudicialização, né? Quanto mais possibilidades fora do judiciário, melhor, até porque a gente tem um problema de um judiciário sobrecarregado, processos demorados, lentos e que nem sempre entregam a melhor justiça para os cidadãos. Na linha dessa decisão do Supremo, você teria outros exemplos de coisas que estão sendo discutidas e que também estão nesse campo da desjudicialização para trazer para a nossa audiência? Claro, Nelson, um grande prazer conversar com você, muito obrigado pela pergunta. Esse é um movimento contemporâneo mundial, né? Porque, inevitavelmente, a judicialização ela deve ser a última alternativa para qualquer tipo de divergência que existe, né? E a gente vê um progresso social, antropológico, na busca de criar filtros para isso, né? Então, a gente percebe isso cada vez mais, por exemplo, nas searas que trazem litígios cotidianos mais frequentes. Por exemplo, na seara do direito do consumidor, né? Até você precisar chegar ao judiciário, você tem ali muitas outras formas administrativas e extrajudiciais de combater ou de mediar aquela injustiça aparente, né? E é isso que a gente incentiva como operador do direito diariamente, né? O Estado e o Poder Judiciário, de uma forma geral, está inflado, e isso também não corrobora para a saúde das decisões que emergem disso. Então, a composição, a razoabilidade, o bom senso é o que deve entoar esse tipo de tratativa. Então, cada vez mais a gente vê também a legislação se adequando a essas alternativas, né? A própria mediação cada vez mais progride. Já há muitos anos existe também a possibilidade aí de transacionar conflitos mediante a arbitragem, que é uma possibilidade privada ali de uma contenção, né, também arbitrada ali por alguém que vai fazer o papel do juízo, que é um árbitro. A arbitragem ainda no Brasil não teve talvez a popularidade que pretendia ter alcançado, por conta de também carregar, assim como o judiciário, ônus grandes, custas altas, né? Mas a gente percebe também e torce para que isso mude de rumo e, com isso, o litígio seja sempre desincentivado. Dr. Vitor Fernandes Tcherry de Souza, especialista em Direito Processual Civil e Contratos, muito obrigado pelos esclarecimentos. Até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço, Thiago, Nelson. Um abraço para vocês, para os telespectadores e para os ouvintes. Um grande abraço. Obrigado.